Pessoal, sexta-feira agora, dia 5 de junho, às 22 horas no horário de Brasília, 10 horas da noite, nós iremos fazer uma live aqui no canal para discutirmos, de um modo geral, os capítulos do livro que está ali atrás, o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Foi o livro aqui do canal que você me ajudou a elaborar. É um instrumento de politização muito importante para você entender quem é Bolsonaro, desde o início da sua carreira política, desde o início da sua infância até agora como presidente. Então você pode adquirir esse livro lá na Amazon Books. O link está aqui na descrição, você pode comprar tanto o físico quanto o digital. Para você ler o digital, basta seguir as instruções que estão aqui na descrição também. Dê preferência pelo digital porque você... Primeiro que ele é mais barato, é R$12,90, super acessível. E segundo porque você vai poder começar a ler esse livro imediatamente, já se preparando para a live de sexta e para as lives que nós iremos fazer a partir de terça-feira da semana que vem. Diariamente iremos fazer lives discutindo cada um dos capítulos desse livro. É importante que você, além de ler, estude comigo, venha trazer os seus pontos, tudo isso é muito importante para a nossa politização. E além de comprar, dê 5 estrelas para o livro e também deixe um comentário, isso vai ajudar muito a divulgação desse instrumento de politização que você me ajudou a criar, tá bom? Conto com você, compartilhe essa informação, traga pessoas para essa live, porque nós vamos começar a discutir esse instrumento sexta-feira agora. E hoje foi um dia bastante tranquilo, podemos dizer assim. Nós não tivemos grandes repercussões, não tivemos grandes notícias, a não ser o vazamento das informações pessoais do presidente, de membros da sua equipe, pelo aquele grupo Anonymous, que faz vazamentos, que faz invasões, divulga informações. Divulgaram uns nudes do presidente, eu não quis ver, e talvez você também não queira. Caso você tenha juízo, você não vai querer ver o presidente da República pelado, nu, da forma como veio ao mundo. Você só vai querer vê-lo nu pelo livro, que nós desnudamos toda a farsa presidencial. Mas isso aí é outra história. Então, atendendo a alguns pedidos, eu achei que seria interessante trazer aqui para vocês a entrevista do Ciro Gomes para a Leda Nagli. Uma entrevista aqui no YouTube, foi uma live no Instagram que a Leda colocou aqui no YouTube. E alguns pontos me chamaram a atenção. Caso você queira ver essa live, sempre é interessante para que você tire as suas próprias conclusões. O link está aqui na descrição. Esse foi um vídeo que teve no canal da Leda poucas visualizações, teve em torno ali de 18 mil, bem abaixo da média, bem abaixo de outras lives de pessoas que não são tão conhecidas assim, como o Ciro Gomes. Então esse foi um ponto que me chamou bastante atenção. Sobre o conteúdo da live, foi um conteúdo bem semelhante à entrevista que o Ciro Gomes concedeu para o Datena. É importante que o Ciro comece a consolidar um discurso dele para chegar até 2022 com uma postura bastante coerente com toda a sua trajetória pré-eleitoral. Além disso, quando você fica repetindo um discurso, você consegue propagá-lo para diversos públicos diferentes. O público da Leda Nagli é diferente do público do Datena. O público da Datena, da Rádio Bandeirantes, é um, o da Leda é outro. Então ele vai começar a distribuir o discurso dele em várias plataformas diferentes, em vários canais de comunicação diferentes. E isso faz com que haja uma tendência maior da mensagem ser absorvida por pessoas diferentes. É claro, para quem acompanha, fica muito enfadonho, porque você vê o Datena, você vê a Leda, é o mesmo discurso que o Ciro Gomes adota em todas as entrevistas. Vocês me obrigam a fazer isso praticamente, ficam me cobrando, faça lá o discurso do Ciro Gomes, faça a análise do Ciro. Então eu tenho que ver e acaba sendo basicamente mais do mesmo. Eles começam falando sobre o livro do Ciro Gomes e nós chegamos a ficar em segundo lugar nos lançamentos. Ficamos atrás somente do Ciro Gomes. Foi um feito muito grande. Então perceba a força do engajamento. Mesmo o canal sendo pequeno, quando nós estamos engajados para conseguir algo, nós conseguimos. Então é muito importante que você acredite em você, que você acredite nesse movimento que nós estamos fazendo aqui na internet para tentar pressionar o presidente Bolsonaro. E nós estamos pressionando o presidente, porque mesmo sendo poucos, nossa força ela é muito grande. Veja o livro, ficamos em segundo, um autor completamente desconhecido, passou o Eduardo Moreira em um determinado momento, uma pessoa muito mais conhecida, muito mais renomada, mas por que isso? Por conta do seu engajamento. Então acredite que o seu engajamento ele pode sim ter muita força. Mas voltando agora para a entrevista do Ciro Gomes. Uma entrevista que o Ciro já havia falado basicamente tudo no Datena, mas é interessante porque a Leda Nagli ela é quase uma porta-voz do senso comum. As respostas, as perguntas que ela faz são perguntas do senso comum. Perguntas de uma classe B, podemos colocar assim, pessoas que acompanham a Leda Nagli são da classe B, talvez classe A, que tem essa mesma alienação com relação à sociedade nacional.
E sempre fica aquelas perguntas, aquelas entrevistas muito superficiais. O Ciro Gomes ele conseguiu trazer uma profundidade um pouco maior. Foi até interessante porque em um determinado momento ela fala assim, não, porque o Taishi mostrou que ele tem muito conteúdo, né, numa entrevista após a sua demissão, e o Ciro Gomes falou assim, ele não tem conteúdo nenhum, né? Ele é uma pessoa que não teve formação no SUS, ele atuou no SUS lá no começo da carreira, mas ele não conhece as hierarquias, não conhece o procedimento, não conhece a burocracia, então ele não tem conteúdo nenhum. Foi um momento bastante pitoresco da entrevista, porque a Leda ela é essa porta-voz do senso comum. É interessante que agora, falando sobre a postura do Ciro Gomes, se você observar as entrevistas do Ciro Gomes de 2020 e das entrevistas de 2019, há uma grande mudança, há uma mudança assim considerável, principalmente na forma como o Ciro Gomes está se comunicando. Ele reduziu aquele discurso mais bélico dele, então ele conseguiu dar uma apaziguada porque era uma crítica que ele recebia. Muitas pessoas falavam que o Ciro era muito violento, que o Ciro Gomes ele era muito bravo, e isso distanciava as pessoas. E ele mudou, ele está completamente diferente. Ele não é mais aquele Ciro Gomes agressivo, mas ele continua passando a sinceridade naquilo que ele fala, porque ele sempre adjetiva algumas pessoas de uma forma negativa, como por exemplo o Weintraub, ele chama de louco, chama de canalha o próprio general Augusto Heleno. Então mostra que ele não tem medo de enfrentar essas pessoas. Então ele é alguém que pode bater de frente também com o sistema, pegando certos traços do Bolsonaro. Isso foi algo que eu já vinha falando há muito tempo. O Ciro Gomes ele pode surfar esse vácuo na mídia deixado pelo Bolsonaro. Porque o Ciro, quando ele tem aqueles rompantes do Ciro cangaceiro, que nós falamos aqui no canal, ele gera polêmica, polêmica dá visualização, mas o Ciro Gomes tem conteúdo. E ele mostrou isso na Leda Nagli. Mostrou os planos de ações, mostrou o que poderia ser feito. Então isso vai, como eu falei também na entrevista com o Datena, apaziguando os ânimos, dando uma esperança para as pessoas que há uma possibilidade, uma luz no fim do túnel. E o político ele tem que vender um sonho. E ele está conseguindo vender, pelo menos, essa possibilidade de saída da pandemia de um modo mais brando. E é interessante a respeito disso porque ele atenua o discurso, mas sabe quando ele precisa ser um pouco mais incisivo. Ele está melhorando demais na habilidade de comunicação. Se ele vai ser reeleito, se ele vai ser eleito em 2022, isso aí já é outra história. Porque ele tem uma rejeição grande com parte da direita e ele também tem uma rejeição grande com parte da esquerda do petismo. Então ele foca todas as ações dele, e o discurso, você precisa reparar nisso, é um discurso que é focado em um distanciamento da paixão. O Ciro Gomes sabe que ele não tem o carisma do Lula, e muito menos o carisma do Bolsonaro. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa convencer você com a racionalidade dele. Então ele tenta se distanciar das paixões. Ele ataca o Bolsonaro, ele ataca o PT, porque ele quer fazer um discurso racional. E dessa forma ele pode tentar pegar aquele eleitor mais de centro, aquele eleitor moderado. Porque o eleitor moderado, ele se baseia pelo número, pela técnica, pelo discurso técnico. E o Ciro Gomes tem feito bastante isso. Até eu coloquei aqui que ele está mais polido, ele não está falando palavrão. Um discurso que eu tenho reparado que o Ciro Gomes tem falado muito em todas as entrevistas é a respeito da gasolina do Bolsonaro. Quando ele fala que o Bolsonaro é corrupto, que o Bolsonaro é ladrão, ele sempre cita o exemplo da gasolina. Pega lá os gastos do Bolsonaro da gasolina, na época que ele era deputado junto comigo, ele não me processa porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Então isso tem virado o mote do Ciro Gomes. Ele precisa tomar cuidado para que isso não seja associado depois com algo negativo ou pejorativo. Mas ele tem, como foi o SP Ciro, mas ele tem falado bastante da gasolina. Outro ponto que eu gostaria de mencionar, só para encerrar esse vídeo, porque também não tem muita coisa para falar a respeito dessa entrevista do Ciro Gomes com a Leda Nagli. Ele não foi desafiado como talvez no Datena, e ele também não estava tendo não estava tão à vontade assim como na entrevista para o Datena. Um público diferente necessita de uma abordagem comunicativa diferente. Ele percebeu, como eu já havia falado anteriormente, qual é a do Bolsonaro? Talvez ele até tenha lido o livro aqui, né? O E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Mas ele percebeu que o Bolsonaro ele reina na confusão. E ele quer fazer a confusão a todo momento. Só que chega uma hora que essa briga constante, essa confusão constante do Bolsonaro cansa. E as pessoas estão ficando cansadas. Eu falei isso no meu vídeo de ontem. Então todo esse confronto do Bolsonaro, toda essa briga, toda essa discussão acaba cansando. É igual um casamento ou um namoro. Você briga, até que chega um momento e fala assim, vamos terminar? E a pessoa termina. E se sente aliviado com isso.
Porque não dá, a briga, o desgaste, cansa. E Bolsonaro parece que ele tem cansado a população. Tanto que estamos vendo alguns movimentos surgindo, alguns movimentos ainda indefinidos, mas estão surgindo movimentos. E isso mostra e incentiva as pessoas a se levantarem contra o presidente. Talvez não sejam movimentos tão à esquerda assim, porque não criticam Paulo Guedes, mas já é um início. Os movimentos de 2013, que não eram pelos 20 centavos, lembram disso? As manifestações de 2013, elas descambaram depois no impeachment, porque isso incentivou o povo brasileiro a se manifestar. Então, esses movimentos que estão surgindo, eles podem beber desse cansaço nacional e se insurgirem contra Bolsonaro. Mas vamos continuar acompanhando. Gostaria de saber o que você pensou a respeito da entrevista do Ciro Gomes, se você gostou, se você não gostou, se você achou mais do mesmo. Se você achou ruim, que foi mais do mesmo, não ache ruim, porque o político ele precisa constantemente repetir o seu discurso. Então, nesse ponto, o Ciro Gomes está certo. Gostaria de ouvir as suas opiniões, deixe aqui nos comentários. O que você perguntaria para o Ciro Gomes? Isso é algo interessante que eu gostaria de saber, tá bom? Deixa aqui nos comentários, me siga lá no Twitter, @profleoficial. Compre o Idaí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, e já vai estudando para que sexta-feira a gente possa fazer uma live passando pelos capítulos de um modo geral, nos preparando para as nossas lives mais específicas a partir de terça-feira da semana que vem. Conto com cada um de vocês.